a empresa é um reflexo do empresário, né? Sempre. E assim, se ele está desalinhado, se ele não tem clareza, se ele tem padrões inadequados, se a cultura dele não é clara, tudo isso vai direto para a empresa. Eu sou o Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campagnolo. E hoje estamos recebendo uma pessoa muito especial aqui, neurocientista, fundador da Brain Power. E ele ajuda as pessoas, na verdade, a transformarem as suas vidas através do cérebro. Então, recebam aqui com a gente aqui o André Burick. Tudo bem, André? Muito obrigado pelo convite, tudo ótimo, prazer enorme. E vamos que vamos. Hoje o assunto é cérebro, papo cabeça, né? Deixar as pessoas de fato entenderem como elas funcionam e, obviamente, o seu cérebro impacta na sua equipe, impacta nos seus clientes. Se você quer que alguém compre de você, é o cérebro dele que toma a decisão. Então, temos hoje pano pra manga aí pra falar. Pano pra manga. Vamos botar fogo no parquinho. Vamos que vamos. Lógico. Eu tô muito curiosa para falar mais a respeito desse assunto. O empresário, ele pensa muito na empresa, no cliente, no colaborador, mas a empresa é um reflexo do empresário, né? Sempre. E assim, se ele está desalinhado, se ele não tem clareza, se ele tem padrões inadequados, se a cultura dele não é clara, tudo isso vai direto para a empresa, né? Então, por isso que eu falo, o empresário ele se preocupa mais com o olhar para fora, porque ele acha que ele tem que vender e vender está fora, né? E aí ele tem um cliente, aí ele tem o colaborador, está sempre fora. Mas se ele em si está desalinhado, não adianta. Então, assim, a primeira coisa que eu sempre faço quando eu tenho uma discussão, às vezes, de mentoria para um empresário ou para uma pessoa que está criando um projeto, é dar uma olhada para dentro antes de querer resolver as coisas. Porque senão, você até resolve. Você acha um sistema fantástico que resolve algo, mas vai voltar. O padrão volta, né? A pessoa, de fato, ela está desalinhada, ela reflete. E aí tudo continua acontecendo. Então, você muda o sistema, muda a pessoa, contrata 1000 pessoas para aquela posição e, poxa, ninguém fica. O problema... Muda aquela peça principal que é ele mesmo. É, exato, mas ele nunca vai olhar, Não. né? Porque ele não tem essa... ele não é Discernimento, treinado. né? Não tem esse conhecimento, É. na E verdade. às vezes, quando não acontece aquilo que ele está tentando mudar, ele também reflete isso como culpa do externo. Exato. Seja a equipe, seja mercado, seja Porque concorrência. ele foi treinado para isso, não é nem que a Treinado. culpa é dele, né? Um pouquinho é porque a gente tem um Vamos falar certo pouquinho ego. desse treinado para isso. Explica um pouquinho mais sobre isso. É que a gente, como empresário, a gente vê muito na internet técnica disso, técnica daquilo, né? Então você começa a falar, poxa, eu preciso aprender essa técnica. Aí você olha para o seu negócio e fala, poxa, não vejo que as minhas vendas acontecem na linha do que eu vejo acontecer na outra pessoa. Então o que eu preciso fazer é a técnica que ele tem. Só que muitas vezes você pode ter a melhor técnica do mundo, mas tipo, não funciona na sua empresa, porque a sua cultura é diferente, a sua realidade é diferente, o seu jeito é diferente. Então, o que eu vejo, assim, de pessoas que, às vezes, não como uma grande empresa, mas como pessoas que falam, né, publicamente nas redes sociais, usando técnicas que fica um negócio tão artificial. E aí você vê a pessoa se forçando a vender, mas ela não está natural. E aí Tentando não se vende. encaixar num negócio que não é dela. Exato, e não vende. Assim como você pegar um estilo de liderança que não é teu e querer liderar, você não vai ser respeitado. Se você tentar vender com o estilo de venda que não é o natural seu, você não vai vender. Porque, naturalmente, o cérebro de um terceiro, que é esse que ele tenta impactar, seja o colaborador, seja um cliente, a gente tem um sensor de algo que não é natural, de algo que não é genuíno, de algo que é Um estranho. antifraude, vamos dizer assim. É quase isso. É quase. Você vê que, tipo, a pessoa não está confortável. Ela não está tranquila com ela mesma. Então você não fica tranquilo com ela, né? Se você está subindo uma montanha e precisa de ajuda para, sei lá, subir uma pedra que você não consegue, É tipo, eu não sinto segurança naquela pessoa que você ela não vai dar me mão, ajudar. porque, pô, se quero subir essa pedra, mas o cara não está me dando Vai me segurança, deixar cair lá pra baixo. você tá louca, não quero nem mexer, né? Entendi. Então a gente tem esse sensor e é natural, é de fato por sobrevivência. Só que aí o que a gente faz, né, do outro lado? A gente vê, preciso fazer igual a ele. Então a gente começa a imitar um monte de gente, a gente vira um grande de um Frankenstein, que nem só a gente tem o resultado, a gente não tem, né? E a gente não se reconhece fazendo aquilo que a gente faz. Então técnicas de vendas totalmente esquizofrênicas, que não combinam com a pessoa e ela achando que ela tem que fazer com mais intensidade. Aí ela faz o quê? Põe mais gatilho, põe mais isso, sem nunca ter olhado para dentro, sabe? Então fica, de fato, assim, o maior problema do empresário hoje e das empresas e das vendas é essa falta de, peraí, deixa eu olhar para dentro, para depois eu ir para fora. Isso é meio óbvio, né? Mas a gente não faz. E é engraçado, né, Cris? Porque a gente já conversou nessas mesas aqui de podcast com várias pessoas. E todo mundo concorda com a gente quando a gente fala um negócio, né?
A empresa é reflexo do dono. Exato. Com certeza. E é sempre muito reflexo do dono. É a forma como o dono age, a forma como ele pensa, as pessoas que ele atrai, os clientes, tem muito a ver com a realidade, com o jeito de agir do dono, com o jeito de pensar do dono, como ele toca aquele negócio. É. E vai refletir. É o imã, né? É um imã. Ele atrai aquilo. Exatamente. E Querendo às ele ou não, vezes- né? E esse aprendizado, às vezes, não é nem coisas que ele buscou lá fora. É coisas que, de repente, ele observou alguém tendo sucesso, agindo daquele jeito, então vou fazer daquele jeito também. Funcionou para o André, vou fazer. Exato. E vem da exato. cultura familiar dele também, né? Como ele foi criado, como era o pai, como era a mãe, como era o meio que ele era inserido. Tudo aquilo trouxe uma carga de conhecimento para ele que causou ele ser quem ele é. Então, a gente é o acúmulo de informações que estão ao redor da gente. Uhum. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz, porque o cérebro, na verdade, ele trabalha com repertório. O que é um repertório? É tudo aquilo que você ensina o seu cérebro forçadamente, ou seja, conscientemente ou inconscientemente, por causa do ambiente, da famosa osmose, né? Uhum. Então, você está naquele ambiente, você está aprendendo, o seu cérebro vai incorporando aquilo como um repertório. Às vezes um repertório positivo, de, putz, eu gostei, quero repetir, às vezes com um repertório negativo. Isso aqui eu não concordo, não aceito, não tolero esse tipo de coisa. Então, tudo aquilo que a gente expõe no nosso cérebro, a gente de alguma forma vai internalizar. E se a gente não sabe o que a gente aceita e refuta, e a gente acaba meio que mascarando, porque é isso que a pessoa que não se conhece, ela faz. Ela fala, então eu vou enfiar em cima dessa... Eu não sei quem eu sou, então põe uma camada nova aqui de qualquer coisa artificial, que não sou eu, e aí o que acontece? Ela se força a ser o que ela não é. Só que ela vira aquilo. Para o mundo de fora, ela vira aquilo. Então, aquele que não é ele, porque foi transformado naquilo, ele atrai pessoas iguais àquilo. Então, se você se força muito para ser qualquer coisa, a ter um estilo de venda, a ter um estilo de liderança que não é o seu, você vai atrair aquelas pessoas, aqueles clientes, aquele tipo de gente que não é você. E chega num ponto em que você não tolera mais aquilo. Você fala, Fica poxa, infeliz, né? eu não sou aquilo ali. Você fica infeliz com a realidade que você mesmo construiu. Essa é a crise de meia-idade, né? Não de idade cronológica, mas Entendi. do empresário. Que ele para e fala, cara, me desconectei. Não E tá como eu todo quero. empresário tem isso. Todo. Se você está Chega uma sentindo hora. isso, é natural. Respira. E para de olhar para fora. Olha um pouquinho para onde nunca foi olhado. Chega uma hora que caem as máscaras. Quando caiu as máscaras, está começando a ficar saudável. Exato. E assim, não é só... O ideal é que a gente não espere acumular 800 máscaras, né? Sim. Basta uma. E a gente estava até batendo um papo antes aqui, vou abrir um ponto mais pessoal, né? Esses últimos 60... Eu tive um filho agora, há 8 meses atrás, né? Meu primeiro filho, assim, apaixonadíssimo, né? E uma máscara minha caiu. Ah, assim, não tem problema nenhum em falar disso. Porque, inclusive, eu abri publicamente e falei, cara, isso aqui eu preciso alterar algo em mim. Né? E não adianta ficar forçando e tal. E como eu tenho uma certa liberdade, eu me permiti 60 dias. Não estou dizendo que eu mudei algo, que precisa cair uma máscara, então eu vou parar 60 dias. Não, isso é de cada um. Mas, enfim, de onde veio, só para explicar um pouquinho do contexto. Né? Eu vim do mundo corporativo, tenho mais de 14 para 15 anos de executivo, de Johnson's, Danone, BTG, Citibank, enfim, empresas de fato que não tem essa história de parar, né? É pauleira, tá? Sempre foi. Aí eu Pressão comecei... em cima de pressão, né? E aí eu fui empreender. Aí só piorou, né? Porque você não tem férias, assim, não, deixa eu criar Não um fazia respiro. pausas estratégicas naquela época. Não fazia, tá vendo? Eu não conhecia esse podcast fascinante. E aí, enfim, eu vim nesse ritmo minha vida inteira, né? E nunca foi um problema, porque as minhas prioridades sempre estavam encaixadas nesse volume, nessa frenesi que eu vivia, até que veio meu filho. Aí um dia eu tinha que colocar meu filho para dormir. Um dia significa quase todos, né? Mas um dia fatídico, eu estava colocando ele para dormir, com ele no colo. E é difícil, né? Colocar um bebê para dormir. Ou como é difícil. Você tem que aprender, né? E depois que você aprende, você Na não... TV parece tão fácil, né? É. E depois que você aprende, não fica fácil, não. Só continua. Só piora. Você aprende a lidar com a frustração. Acho que é mais isso. Mas enfim, eu estava lá com ele no colo, né? E a minha mente no vídeo que eu tinha que gravar, na reunião que eu tinha acabado de sair com a equipe, tudo. Sim, e ou seja, eu estava com o meu filho, que era a minha prioridade declarada, mas eu não estava lá. Então não era a minha prioridade Era só corpo inconsciente. presente, Isso. Então isso é claramente, isso para mim foi um sinal de um descasamento, ou seja, as minhas prioridades declaradas não estavam combinando com a minha prioridade em termos de alocação de tempo e alocação mental. Esse foi só um insight, né? Só que depois eu comecei a ver isso em tudo. Eu estava trabalhando, mas tipo, eu não estava pensando na minha esposa, nos meus pais, sabe? As coisas, eu comecei a sentir que isso estava permeando tudo, era um padrão que eu tinha deixado entrar na minha vida. Entendi. Aí eu falei, eu quero parar, quero redesenhar, quero reorganizar, repriorizar. Queria trazer um ponto importante aqui sobre isso,
porque você falou algo que me chamou a atenção. Eu fiz isso porque eu podia fazer. Uhum. E por que isso me chamou a atenção? Porque a realidade de muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast Total. não posso parar um dia. A gente convida, às vezes, a pessoa, vem de tarde que vamos bater um papo, vamos fazer uma troca, vamos fazer... Não posso, porque se eu fizer isso, a minha empresa para. E se ela parar, eu não faturo, eu não pago Não tem os o boletos. caixa. Então, na verdade, este é um empresário que a gente chama de empresário herói, aquele que carrega tudo nas costas. Mas o herói, geralmente, ninguém ajuda ele, né? Ele sempre Exato. perde no final. Exato. Mas o André não. O André é um empresário de verdade. Um empresário que ele criou uma condição que ele pode parar 60 Pode dias. se dar o Pode se luxo dar de o parar luxo. 60 dias e ver o filho crescer. Sim. Parabéns, André. Você deixou um bordão com a gente que eu acho muito interessante aqui. Se joga no mundo... Que ele aguenta. E ele aguenta, né? Que bacana, cara. Quer que eu falo dele? Assim, no fundo, Fala. todo mundo, assim, tem eu queria fazer mais e a pessoa fica com travas internas. E o mundo tá precisando, assim. A gente tem muito mais, você tem muito mais do que você está entregando para o mundo. Isso vale para literalmente todo mundo, inclusive para mim. A gente fica, eu queria fazer, mas não dá. Se joga. Às vezes a gente fica tanto com um pezinho para trás. Se joga no mundo, que ele aguenta, ele precisa. Tem gente precisando de você. E se você não ajuda quem precisa... Você é um egoísta. E eu vou pegar pra mim essa frase. Vou. Cris, recadinhos finais? Você que está aqui com a gente até agora, ouvindo esse conteúdo, vai lá, curte esse vídeo, compartilha com os teus amigos, ajuda a gente a levar adiante esse movimento. O nosso forte abraço e o desejo que você viva positivamente.